Você já parou para pensar no verdadeiro significado da crucificação de Jesus Cristo? E como um dos ladrões condenado à crucificação recebeu vida eterna antes de morrer? Nesse vídeo, vamos explorar cada detalhe desse sacrifício supremo, revelando verdades poderosas e lições transformadoras. A crucificação de Jesus Cristo não é apenas um relato antigo, mas o ponto central do plano divino de salvação. Para entender plenamente a crucificação, precisamos voltar no tempo, cerca de 2000 anos atrás, na antiga Judeia. Governada pelo Império Romano, a região era um caldeirão de tensões políticas, sociais e religiosas. O povo judeu aguardava ansiosamente a chegada do Messias prometido, alguém que libertaria Israel da opressão e restauraria o reino de Deus. Jesus de Nazaré surgiu como uma figura carismática e controversa. Seus ensinamentos revolucionários, milagres impressionantes e reivindicações messiânicas atraíram grandes multidões, mas também provocaram a ira das autoridades religiosas e políticas. À medida que sua popularidade crescia, também aumentava a conspiração para silenciá-lo. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, em um evento conhecido como a Última Ceia. Durante esse jantar, ele instituiu a Eucaristia, simbolizando o novo pacto entre Deus e a humanidade através de seu corpo e sangue. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar, ciente do sofrimento que estava por vir. Foi ali, no silêncio do jardim, que Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, o traiu com um beijo, entregando-o aos líderes religiosos. Jesus foi então levado para uma série de julgamentos injustos e ilegais, primeiro diante do Sinédrio e depois perante o governador romano, Pôncio Pilatos. Os líderes judeus acusaram Jesus de blasfêmia, pois ele afirmava ser o Filho de Deus. No entanto, como a Judeia estava sob domínio romano, somente Pilatos tinha a autoridade para ordenar a execução. Pilatos, embora relutante, cedeu à pressão da multidão e dos líderes religiosos, condenando Jesus à morte por crucificação, a forma mais cruel e humilhante de execução da época. Carregando sua própria cruz, Jesus foi conduzido ao Calvário, ou Gólgota, o lugar da caveira. No caminho, ele encontrou Simão de Cirene, que foi obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz. Percurso conhecido como a Via Dolorosa, simboliza o sofrimento e a carga que Jesus levou por todos nós. No Calvário, Jesus foi pregado na cruz entre dois ladrões. Pregos perfuraram suas mãos e pés, e uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Enquanto ele sofria, os soldados romanos e alguns espectadores zombavam dele. Em meio à dor excruciante, Jesus fez uma série de declarações. E nesse cenário de dor e humilhação surge uma cena de extraordinária esperança e redenção. Um dos ladrões, reconhecendo sua própria culpa e a inocência de Cristo, se volta para ele e diz em Lucas 23:42, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em resposta, Jesus, com uma compaixão insondável e uma promessa de vida eterna, diz em Lucas 23:43, em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa declaração é um farol de esperança. Jesus, mesmo em sua agonia, oferece perdão e salvação instantânea. Ele assegura ao ladrão arrependido que, naquele mesmo dia, eles estariam juntos no paraíso. Essa promessa revela o coração de Jesus e o alcance de sua graça. Não importa o quão longe tenhamos ido, quão grande seja nosso pecado, em Cristo há sempre a promessa de redenção e um lugar ao lado dele na eternidade. A crucificação de Jesus não foi apenas uma tragédia humana, mas o cumprimento de profecias antigas e o ponto culminante do plano de salvação de Deus. Isaías 53, escrito séculos antes, descreve o Messias como o servo sofredor,
carregando nossos pecados e enfermidades. Ao morrer na cruz, Jesus tomou sobre si o castigo que merecíamos, abrindo caminho para a reconciliação com Deus. Seu sacrifício perfeito satisfez a justiça divina e revelou o amor incondicional do Pai por toda a humanidade. Mas a história não termina na cruz. 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos, derrotando o pecado e a morte de uma vez por todas. Sua ressurreição é a garantia de que, em Cristo, temos a vida eterna e a esperança de um futuro glorioso. A crucificação de Jesus Cristo é o evento mais significativo na história da humanidade. Seu sacrifício trouxe redenção e esperança a todos que creem. Que possamos viver à luz dessa verdade, reconhecendo o grande amor de Deus por nós e respondendo com fé, gratidão e obediência. Se este vídeo até aqui já tocou seu coração, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Agora vamos aprofundar cada uma dessas etapas, sentindo o peso e a importância de cada momento dessa jornada de sofrimento e triunfo. A crucificação de Jesus é um evento carregado de uma profundidade emocional que muitas vezes pode ser difícil de compreender completamente. No entanto, ao explorarmos cada momento dessa narrativa, podemos nos aproximar mais da essência desse sacrifício supremo. O cenário da antiga Judéia estava repleto de tensão e expectativa. O povo judeu vivia sob o domínio romano, ansiando por libertação. Eles esperavam um Messias que os livrasse da opressão e restaurasse a glória de Israel. Jesus de Nazaré, com suas palavras poderosas e milagres impressionantes, parecia ser esse Messias. No entanto, suas mensagens de amor, perdão e humildade contrastavam com as expectativas de um líder militar e político. Na última ceia, Jesus compartilhou um momento íntimo com seus discípulos, preparando-os para o que estava por vir. Ele lavou os pés deles, demonstrando um serviço humilde, e instituiu a Eucaristia, um símbolo eterno de seu sacrifício. As palavras de Jesus naquela noite estavam carregadas de significado e emoção, preparando seus seguidores para o trauma iminente de sua morte. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Lá, ele experimentou uma angústia profunda, sabendo que seu sofrimento estava prestes a começar. Ele orou fervorosamente ao Pai, pedindo que, se possível, o cálice de sofrimento fosse afastado, mas submetendo-se à vontade divina. Nesse momento de vulnerabilidade, vemos a humanidade de Jesus, seu medo e dor, mas também sua obediência e amor inabaláveis. A traição de Judas no jardim foi um golpe devastador. Um dos 12 discípulos, alguém que caminhou ao lado de Jesus, entregou-o com um beijo. Esse ato de traição intensificou o sofrimento de Jesus, não apenas físico, mas emocional e espiritual. Ele foi levado aos líderes religiosos, onde enfrentou um julgamento injusto. Acusado de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus, Jesus foi levado a Pilatos, o governador romano, que tinha a autoridade para ordenar sua execução. Pilatos, embora relutante, cedeu à pressão da multidão e dos líderes religiosos. Ele tentou lavar as mãos da responsabilidade, mas a verdade é que Jesus foi condenado por sua mensagem de amor e redenção. Carregando sua cruz, Jesus iniciou a dolorosa caminhada até o Calvário. A via dolorosa, o caminho de sofrimento, é um símbolo do peso dos nossos pecados que ele carregou. Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo, mostrando que, mesmo no maior ato de sacrifício, Jesus não estava completamente sozinho. No Calvário, Jesus foi pregado na cruz, o método de execução mais doloroso e humilhante daquela época. Seus pulsos e pés foram perfurados por pregos, e ele foi erguido entre 2 criminosos. A dor física era excruciante, mas o peso do pecado do mundo era ainda maior. Durante essas horas de agonia, Jesus fez declarações que revelam sua missão e coração. Ele pediu perdão para aqueles que o crucificavam, mostrando um amor incondicional e uma graça incompreensível.
Ao ladrão arrependido, ele prometeu o paraíso, demonstrando que mesmo nos últimos momentos, a salvação estava ao alcance de todos. E em meio à dor, Jesus proclamou: está consumado. Com essas palavras, ele declarou a conclusão de sua missão redentora. A dívida do pecado foi paga e o caminho para a reconciliação com Deus foi aberto. O véu do templo se rasgou, simbolizando que não havia mais separação entre Deus e a humanidade. Jesus, o Cordeiro de Deus, cumpriu o propósito para o qual veio ao mundo. Seu sacrifício perfeito satisfez a justiça divina e revelou o amor incondicional do Pai. A ressurreição de Jesus 3 dias depois é a prova da vitória sobre o pecado e a morte. Ela nos dá a esperança de vida eterna e a certeza de que, em Cristo, temos um futuro glorioso. A crucificação não foi o fim, mas o começo de uma nova era de graça e redenção. Ao olharmos para a cruz, somos chamados a responder com fé e gratidão, reconhecendo o grande amor de Deus por nós. Se este vídeo tocou seu coração, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal Passagens Bíblicas para mais conteúdos que edificam sua fé e aproximam você de Deus. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Lembre-se, a crucificação de Jesus não é apenas uma história antiga, mas uma realidade viva que transforma vidas. Que possamos viver cada dia na presença desse amor sacrificial e redentor. Deus abençoe a todos.